Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje com mais um recorde do Ibovespa, puxado sim pela Previdência. Vamos lá. Foi um novo recorde a 104 mil pontos, um pouquinho acima de 104 mil pontos hoje. O andamento da reforma, ontem foram votados até o começo da madrugada de hoje, diga-se de passagem, todos os destaques ao texto do relator que já tinha sido aprovado no começo da tarde. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas a expectativa é de votação na Câmara, já do texto final, com possibilidades de algumas mudanças ou não no plenário, mas já na semana que vem. Deflação para os preços das famílias de baixa renda é um dado da Fundação Getúlio Vargas divulgado hoje. A confiança do comércio teve um leve recuo neste mês de junho, a gente tem um detalhe importante sobre isso também. E como é lidar com a segurança nossa no dia a dia, levando-se em conta a nossa vida digital. Tem um trechinho de uma entrevista que você vai acompanhar no Cenário Econômico de hoje, que já está no ar. Bom, eu quero lembrar você que nós estamos ao vivo pela página da TV Brasil no Facebook. O Cenário Econômico pode ser acompanhado por lá, também aqui pela televisão, mas lá você tem a possibilidade de interagir conosco, de participar, enviando suas perguntas, comentários. Participe aqui do Cenário Econômico. Vamos lá, pela página da TV Brasil no Facebook. Bom, o fato é que ontem nós divulgamos aqui no Cenário Econômico que havia tido a aprovação do texto final do relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira. Você se lembra que o andamento da reforma começou lá na Comissão de Constituição e Justiça, o próprio ministro Paulo Guedes foi lá, voltou mais pela segunda vez à Câmara para justamente explicar pontos da reforma. Depois a CCJ foi para a comissão especial. Essa comissão especial ia analisar os pontos e sugerir mudanças, tanto que houve mudanças pelo próprio relator no seu primeiro texto. Ele ouviu os deputados, depois apresentou outras propostas e os próprios deputados, além de aprovar o texto principal, apresentaram também alguns destaques que foram votados separadamente. O Paulo Leite está conosco em Brasília e nos atualiza porque essa votação de destaques invadiu a madrugada de hoje, embora a sessão tenha começado ontem. Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom, depois de 22 sessões, a Comissão Especial aprovou aí a proposta de reforma da Previdência. Ontem, quando a gente conversava aqui, nesse mesmo horário, o texto base já tinha passado. E a gente falou disso. Faltavam os chamados destaques do texto, que é isso que você explicava há pouco. E depois de uma longa discussão, 2 dos 116 destaques apresentados foram aprovados. Um deles sobre renegociação de dívidas e o outro sobre pensão por morte. Os destaques mais discutidos, no entanto, não foram aprovados. Eram sugestões de mudança na aposentadoria de policiais. Deixavam as normas mais brandas para os agentes de segurança. Bom, a regra geral, então, é a seguinte. A idade mínima ficou em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Isso tanto na iniciativa privada como no setor público, mas tem exceções. Para os professores, a idade mínima ficou em 60 anos. Para as professoras, 57. Já para os policiais federais, para os agentes penitenciários e para os agentes socioeducativos, ficou em 55 anos para os homens e para as mulheres. Uma lembrança importante é que os policiais militares, civis e bombeiros seguem com as regras atuais. Eles não entraram na reforma. Com as mudanças, a previsão de economia caiu. O governo calculava essa economia em 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Agora, calcula em 1 trilhão em 10 anos. O secretário da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que está confiante para a votação em plenário. Falou que o ambiente está favorável. Já o deputado Alessandro Molon classificou o texto como injusto, principalmente com os mais pobres e com a classe média. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a aprovação. Disse o seguinte, abre aspas, algumas questões serão corrigidas com toda certeza junto ao plenário, fecha aspas, mas não citou o que seria. Bom, passada essa fase de comissão especial, o texto vai agora para o plenário da Câmara. E segundo o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, a proposta começa a ser analisada no plenário já na terça. Em plenário, é bom lembrar, é preciso ter 60% dos votos em 2 turnos de votação. Ou seja,
308 dos 513 deputados, porque se trata de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a proposta que vai mudar a Constituição. Se passar no plenário da Câmara, o texto segue para o Senado. E por enquanto, Piotr, é isso, é com você. Muito obrigado, Paulo. Bom, vamos só lembrar, até porque não raro você ouve, aliás, eu diria que com muita frequência, que o país tem problemas, que nada dá certo no país, o que é, convenhamos, uma bobagem imensa. Tem muita coisa que funciona nesse país, tem muito serviço público de qualidade, tem os problemáticos também. Bom, é para isso que nós estamos aqui. É a nossa vez contemporânea de mexer nas coisas. Mas vamos lembrar uma coisa, desde que eu me entendo por jornalista, há uma discussão sobre a necessidade de fazer a reforma da Previdência, porque, claro, a melhora de qualidade de vida do brasileiro estava acontecendo, as pessoas vêm a morrer mais tarde e isso, obviamente, impacta no custo da Previdência. E, claro, com a melhora de qualidade de vida das pessoas, isso acontece no mundo inteiro, elas podem trabalhar mais. E as reformas de Previdência foram feitas no mundo inteiro, não é o caso do Brasil, na verdade, até está chegando atrasado. Mas vamos lá. Até bem pouco tempo não se imaginava que realmente se teria a votação de uma reforma. Se eu pegar, por exemplo, coisa de 3 ou 4 anos atrás, essa discussão era quase, digamos, um tabu. Falava-se sobre o assunto, da necessidade disso do ponto de vista fiscal. Tanto é que agora a reforma ficou absolutamente necessária, porque nós temos hoje uma previdência deficitária, e isso quer dizer exatamente o seguinte: o que se paga para as pessoas que são pensionistas e previdenciários, ou seja, quem está ali aposentado, o valor é maior do que o que se arrecada com quem está na ativa. Essa conta não fecha. E se tem uma coisa que a semântica da matemática não aceita, é uma conta que não fecha. Porque em algum momento a conta vai ter que ser fechada, mas ela é fechada quando você tira recursos de outras áreas, e é isso que está acontecendo. Independentemente da escola econômica que você possa acreditar ou não, entender por esse ponto de vista, nenhum governo pode abrir mão de ter capacidade de investimento, sobretudo em áreas estratégicas, além de ser muito forte e capaz financeiramente de intervir em áreas que são de domínio comum e de necessidade comum, como, por exemplo, saúde pública. Por exemplo, se você tem uma epidemia num país, é o Estado que vai agir. E aí você precisa de um Estado capaz financeiramente de enfrentar situações como essa. Fato é que as contas públicas hoje estão deficitárias também. Parte do déficit das contas públicas, ou seja, do que o governo arrecada, do que ele gasta, vem da Previdência. Ou seja, nós avançamos com esse projeto de reforma que pode ter uma votação já na semana que vem. Eu já tenho a participação aqui, deixe-me ver, do Ricardo Prado. Ele diz o seguinte: sabe aquela frase, Piotr, dos anos 70, 80 e também dos anos 90? Brasil é o país do futuro, agora estou acreditando nisso. Ou seja, há neste momento uma discussão mais, digamos, transparente em relação à nossa situação e o esforço que precisamos fazer para chegar lá, ou seja, deixar um país melhor do que recebemos para as próximas gerações. A Denise Macedo diz assim: boa noite, acredito que a economia vai melhorar. É essa percepção que se tem. Aliás, a gente viu ontem, eu vou divulgar novamente hoje alguns dados, por exemplo, do que a gente fala especificamente de formação bruta de capital fixo, que é um termo da economia que é para investimento. A gente viu que em maio, o IPEA divulgou ontem, nós temos aqui os números novamente, numa retrospectiva dos principais números da semana, que teve um aumento no investimento de máquinas e equipamentos. Ou seja, muito empresário está olhando com possibilidade de ter um futuro melhor e já está saindo na frente. E isso pode gerar emprego lá na frente e atacar justamente o principal mal hoje da economia brasileira, que é justamente não gerar emprego, levando-se em conta o alto nível de desemprego no país. Só para a gente lembrar alguns dados aí, o Paulo fez menção aqui, mas só para lembrar, esses 65 e 62 anos de idade mínima para homens e mulheres, só isso daqui já é extremamente importante nesse esforço da reforma. Claro que vai acabar a aposentadoria também por tempo de serviço. Rapidamente, o serviço público aqui, 25 anos, isso vai trazer teto para o serviço público. Claro que tem um rito de passagem para quem já está na ativa, mas o serviço público tinha aposentadorias muito acima do serviço do regime geral da Previdência, que hoje é pouco mais de R$ 5.000.
R$1.000. Isso aqui traz moralidade e a sensação de igualdade entre os brasileiros trabalhadores. Os professores tiveram essa mudança um pouquinho, 60 anos para homens, 57 anos para mulheres. Muita gente não compreende isso e isso é uma diferenciação, mas enfim, ainda se manteve alguma coisa da reforma original. Os trabalhadores rurais também, isso não houve nem muita discussão na Câmara. Quando foi apresentado o projeto original também não se manteve nenhuma possibilidade de dar um regime mais duro para os trabalhadores rurais. 15 anos de contribuição no mínimo, 60 para homens, 65 anos de idade para mulheres. E a reforma da Previdência no novo texto, os policiais federais rodoviários, que ontem o Paulo fez menção, tentou-se ali um certo nível de atendimento especial para essas categorias, mas permaneceu. Idade mínima 55 anos para homens e mulheres, contribuição 30 anos para ambos, sendo que 25 anos de efetivo serviço público ali no exercício da carreira. Só para finalizar aqui, os políticos também. Os que estão no poder hoje, ou seja, os que foram eleitos, têm regras especiais ainda, embora também tenha ali uma mudança para ser feita. Né? Ele também tem um rito de passagem. Os próximos eleitos vão para o regime geral de previdência social, o que é extremamente justo. Não faz nenhum sentido porque que um deputado ou um senador pode ganhar como alguém da ativa, ou seja, vai ganhar no máximo o teto do INSS e 65 anos para homens, 62 para mulheres. Claro, também não houve diferenciação aqui. Vamos falar agora um pouquinho, deixe-me ver aqui a Flávia Grossi, porque ela tem dados do índice de confiança do comércio que teve uma queda agora no mês de junho. A Flávia está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes. Flávia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Piotr. Boa noite para você e para todos. Esse estudo da Confederação Nacional do Comércio mostra que a confiança do empresário no setor caiu 1,7% em junho na comparação com o mês anterior. É a terceira queda seguida do índice, que recuou para 118,3 pontos. A gente lembra que essa escala vai de 0 a 200. Na comparação com junho do ano passado, o indicador avançou 8,5%. Mesmo assim, segundo a CNC, esse resultado reflete aí um cenário com perspectivas menos favoráveis para o comércio e para a economia do que o que foi previsto no início do ano, levando a Confederação a revisar as projeções de crescimento do varejo em 2019. A estimativa de abertura de estabelecimentos comerciais para este ano caiu de 23 mil para cerca de 7 mil. Já para o PIB deste ano, a entidade reduziu a projeção de 2,6% para 0,9%. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, vamos falar da inflação da baixa renda que foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Na verdade, foi uma deflação. Os dados são esses aqui, olha, no mês de junho, a inflação de baixa renda são famílias entre 1 e 2 salários mínimos e meio, ou seja, da renda familiar. Nós estamos falando de baixa renda mesmo. Para você ter uma ideia, uma deflação, uma oscilação negativa muito pequena aqui de 0,07%. Mas para se ter uma ideia, a gente está falando de uma queda de 0,33 ponto percentual, porque em maio ela tinha subido 0,26%. No ano, o acumulado é de 2,72%, o que mostra que as pressões inflacionárias no começo deste ano foram muito importantes. E a alimentação tem peso neste cálculo para esse tipo de família, ou seja, para famílias de baixa renda, de acima de 40%, porque ela tem um peso muito maior na economia da família. Vamos lá. Nos 12 meses, 3,85%. O IPC-BR, aí nós estamos falando de famílias até 3 salários mínimos, também teve uma leve deflação aqui de 0,02%. Vamos entender ainda para as famílias de baixa renda, a habitação, para se ter uma ideia, foi de 0,79 positivo no mês passado para uma deflação de 0,24%. Transportes, o que caiu foi conta de luz, aqui de 2,60 para 2,30 de queda. Aqui, obviamente, impactou a habitação. E transportes foi de 0,28 positivos para 0,38 negativos. O que puxou para baixo foi gasolina. 1,69 no mês passado, foi para menos 2,67%. Claro que isso tem um impacto muito grande. Bom, vamos falar de um assunto. Na segunda-feira você vai acompanhar aqui no Cenário Econômico a entrevista na íntegra. Mas eu vou antecipar já hoje, sexta-feira, um trecho de uma entrevista com Longinos Timochenko. Ele é especialista em segurança da informação. E vale lembrar que nós vivemos hoje no que se pode chamar de um mundo digital. Você tem sua vida aí, todo mundo tem a vida aqui e ali, faz as coisas,
mas a gente está conectado de alguma maneira, pode ser pelas redes sociais, pelo celular, pelos apps que você tem no seu celular, pelo computador. O fato é que hoje nós temos uma vida digital. Boa parte dos seus dados, por exemplo, que está com o governo, ou seja, informações do seu RG, CPF, tudo isso está numa base digital. Qual é hoje a noção de segurança digital que nós devemos ter, levando-se em conta justamente a questão da informação? O que mudou, o que deve mudar, por exemplo, no comportamento de empresas e de pessoas? Acompanhe esse trecho que nós selecionamos da entrevista com o especialista em segurança da informação, Longinos Timochenko. Quando nós falamos de segurança da informação, falamos de informação, nós temos que ter a ciência do seguinte: existe uma pesquisa global que o que mais vale no mundo hoje, a partir daqui para frente, é a água. Nós já estamos vendo a falta de água, o quanto hoje é prejudicial à nossa vida. Relacionamento. As pessoas que tiverem dificuldade de se relacionar daqui para frente vão ter dificuldades em arrumar empregos, né? de se desenvolver como pessoa e como profissional. E a informação. Informação é poder. Informação, nós podemos esquecer que a nossa vida hoje é digital, né? E para a segurança, prevenção, não existe barreiras, não existe limites. As empresas de grande ou médio porte, elas vivem se protegendo, aumentando cada vez mais o seu nível de proteção. Mas para quem quer informação, hoje a informação, existe a indústria do crime. Hoje o crime também é cibernético. Ele é muito mais rápido, menos custoso e mais efetivo. E muitas vezes com poucas rastreabilidade. Então é um mecanismo hoje que funciona, que está aí. E as empresas elas têm que se remodelar na sua proteção. A segurança não pode ser só ibérica, só hardware, software. Segurança começa por pessoas, processos e tecnologia. Temos que fortalecer as áreas de compliance. As auditorias internas, muitas vezes elas não têm força, porque na visão, muitas vezes, do negócio, ela acaba engessando o negócio, né? Se tornando um negócio mais lento, mas é necessário. Você falou em pessoas, processos e tecnologia. Pessoas é comportamento e treinamento. E responsabilização. Exatamente. Processos eu posso entender que seja toda a organização para aquele negócio. Exato. E de uma forma sem clara. exceção. Além de tudo, o treinamento para as pessoas que vão executar, exatamente, que já está naquele primeiro item. Exato. E depois tecnologia, ou seja, o melhor possível para poder se preservar e preservar privacidades, ou a privacidade pessoal ou dos negócios. Correto. E muitas vezes o mercado, quando pensa em segurança, ele foca em tecnologia. Ele acha que vai responder a questão de segurança com tecnologia. Tecnologia é o meio. Ela existe para automatizar processos. É o terceiro ponto que você enumerou. Terceiro ponto. Começou nessa por ordem. Pessoas, processo e depois tecnologia. É nessa ordem que começamos a pensar em segurança. Bom, essa entrevista você acompanha no Cenário Econômico, a íntegra da entrevista, na próxima segunda-feira, às 6h, aqui pela TV Brasil. Bom, eu tenho participação aqui de mais espectadores. O jornalista Luiz Luna diz: a conta tem que fechar, mas o fardo tem que ser dividido. O Fábio Cruz, e vamos para mais uma aula de economia. Muito obrigado pela gentileza, é um elogio dele aqui, o Fábio Cruz. Ana Nadir Prado, parabéns pelo programa, nos faz pensar sobre a situação econômica e fiscal do país. E deixe-me ver aqui, a Glenda Kimi Kawati Veiga, ela é de Vitória, e diz o seguinte: Vitória para vocês que vão ficar no bem bom, e nós, o povo assalariado com salários mínimos abaixo, e os nossos idosos com uma merreca de aposentadoria. Glenda, eu não entendi quem são vocês, porque nós somos todos aqui assalariados também. E a reforma tinha uma questão fiscal. Na verdade, se preservou todos os direitos, diga-se de passagem, do projeto, do que já existe hoje. Não há nenhuma infração a direito adquirido. Por exemplo, quem já está aposentado não vai mudar absolutamente nada. Isso já estava na proposta original do governo, não foi alterada no Congresso. E os salários, obviamente, você tem que levar em conta uma série de valores. Agora, o problema de uma aposentadoria é não receber.
Nós tivemos esse problema na Grécia, tivemos esse problema em Portugal, mas nós tivemos esse problema no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, tivemos esse problema em Minas Gerais, ou seja, no Rio de Janeiro, ou seja, não receber é muito pior. Aí se faz um equacionamento, se melhora as condições da economia e a aposentadoria não vira saída para qualquer problema das pessoas. As pessoas iam à aposentadoria desesperadas com a situação econômica que não melhorava. A aposentadoria não pode ser refúgio. É exatamente o momento, depois de trabalhar tantos anos, em que as pessoas se aposentam. É justo, está previsto na lei. É natural que as pessoas, em algum momento, não consigam mais render no trabalho o que rendiam quando tinham 20, 30 anos. Mas a aposentadoria não pode ser refúgio, a última opção. Por isso, a necessidade de uma reforma para levar em conta o que melhorou a qualidade de vida do brasileiro e, ao mesmo tempo, você ter condições de um Estado que consegue pagar sem tirar dinheiro, por exemplo, de áreas de educação, de áreas da saúde, de segurança, que estão punindo praticamente todos os brasileiros hoje no país. Vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes, inclusive com os números do mercado financeiro hoje. O Ibovespa subiu muito ancorado por esse andamento da reforma da Previdência. A gente volta depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, uma nova companhia de baixo custo vai começar a operar no Brasil a partir de outubro. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. Tem essa notícia, mas eu começo por uma outra. É que a ANAC está autorizada a fazer a distribuição dos chamados slots da Avianca, que são aquelas autorizações para pousos e decolagens nos aeroportos. A Justiça aqui de São Paulo derrubou uma decisão liminar do fim de junho que impedia a agência de fazer essa distribuição. O argumento foi o de que, além desses slots, a Avianca não teria ativos relevantes para vender no leilão de recuperação judicial. Na decisão de agora, a Justiça entendeu que o congelamento dessas autorizações prejudica a segurança jurídica e confere um tratamento desigual entre as empresas. Esse pedido foi feito pela própria ANAC, órgão que tem a atribuição de redistribuir os slots. Mas, na prática, essa decisão da Justiça inviabiliza o leilão previsto para o próximo dia 10, porque os slots são, de fato, os ativos de valor mais expressivo da Avianca. Ela tem slots em aeroportos movimentados, como o de Congonhas, aqui em São Paulo, Internacional de Guarulhos e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Pela lei, 50% desses slots devem ser distribuídos entre novas empresas e a outra metade deve ser dividida entre as companhias aéreas que estão no mercado. Com isso, Latam e Gol, as duas maiores do setor, seriam beneficiadas, aumentando a concentração. Hoje, as ações da Gol registraram a maior alta e da B3, mais de 6%. As ações da Azul também se valorizaram mais de 3%. E a Latam não tem ações listadas na B3. E outro anúncio, esse que você falou, que vai mexer também com o mercado, é que a Flybond, empresa aérea argentina de baixo custo, informou hoje que começa a operar aqui no Brasil a partir de outubro. Vão ser 3 voos semanais entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. A autorização foi dada pela ANAC no início da semana e essa é a última etapa para que a empresa opere aqui. Com isso, a Flybond já pode fazer o registro das rotas e iniciar a venda de passagens aéreas. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos lá para os números do mercado financeiro hoje. Um recorde novo para o Ibovespa, que hoje, com uma alta de 0,44%, superou 104 mil pontos. Ontem, durante as negociações do dia, já tinha acontecido. Terminou um pouco abaixo, 104.089 pontos. A máxima foi a 104.175, ou seja, muito próximo da máxima hoje. Para a gente dar uma olhadinha nas ações, isso apesar de queda da Vale, que tem peso muito importante dentro do Ibovespa, é a primeira ou a segunda companhia de maior peso no índice, no principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. A Petrobras com uma alta de 0,04, praticamente estável, queda da Vale, Banco do Brasil com 0,33, Bradesco 0,87 de alta e Itaú com 1,11%. O dólar teve uma alta de 0,54% a R$ 3,81. A máxima foi a 3,83, a mínima de ontem, a gente estava com 3,79, foi o fechamento de ontem, 3,81 hoje, com uma leve alta em relação ao dólar. O mercado financeiro teve peso, sobretudo no Ibovespa, em relação ao andamento da reforma da Previdência. É exatamente isso que manteve esse ritmo de alta do Ibovespa. O petróleo hoje subiu, o WTI nos Estados Unidos e o Brent em Londres, alta de 1,69 no Brent e 0,63 no WTI, 57 dólares, 64 dólares o que nós temos. Deixa-me ver aqui a participação
dos nossos espectadores, ele diz aqui: é triste o país ter chegado à situação de ser forçado a aprovar uma reforma, mas tudo leva a crer que é o melhor caminho do momento. O Luiz Henrique Pagotto. José Carlos está boa noite aqui, muito obrigado. A Eliane Moura também, bom final de semana para todos. Muito obrigado a você também, bom final de semana para você. Deixa eu só me ver aqui o Gustavo Carvalho, ele também está acompanhando o cenário econômico. Ele é do Guarujá, está pedindo um abraço para o Guarujá. Obrigado, Gustavo, um abraço a você. Olivia Nunes Melo diz que acompanha o cenário econômico sempre às 18 horas. Muito obrigado pela gentileza da companhia de vocês. Eu tinha feito menção já ao Fábio Cruz também, a Nadir Prado. Muito obrigado a todos vocês. Bom, o que nós temos hoje claramente é que houve sim avanço importante na reforma da Previdência e a expectativa, claro, é toda em relação à semana que vem para saber qual será o andamento dentro da Câmara. Agora no plenário da Câmara, porque é o último estágio na Câmara para depois ir para o Senado. E se não houver alterações no Senado, ou seja, vai para a sanção presidencial, uma reforma constitucional extremamente importante para o país. Bom, hoje sexta-feira, o cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Bom final de semana. Até segunda.